cada coisa que fazemos, cada palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver e contemplar as maravilhas de Tua palavra. Abre meus ouvidos espirituais, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Teu nome. Bom, muito obrigado por nos convidar. Passamos um tempo maravilhoso ontem com a família, assim que Deus seja louvado por isso. E que bom, eu pensava que ia vir menos pessoas hoje, mas tem muita gente hoje. Mas Deus seja louvado. Que lindo estar aqui e poder compartilhar do Senhor. Sabe que todos os anos, no começo do ano, sempre eu gosto de ler as guias proféticas que são reveladas para o começo do ano, que foram recebidas pelos servos de Deus, aquilo que Deus colocou no coração deles, para poder entender os tempos de Deus e o que Deus está fazendo em nosso meio. Isso é algo muito importante, poder entender por onde Deus nos está guiando. Qual é o caminho do Senhor para a sua igreja, para o corpo de Cristo. A gente diz que precisa ouvir, porque devemos crer nos seus profetas. Diz: creei no Senhor nosso Deus, estaremos seguros. Creei nos seus profetas e seremos prosperados. Então sempre estou estudando, vendo. E esse ano 2021, pelas palavras proféticas que foram reveladas, não é que vai ser melhor que o ano que passou. Para aquele povo que não tem Deus, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Mas o povo que conhece a seu Deus, diz a palavra de Deus, ele se esforçará e fará proezas, prodígios. O povo que conhece a seu Deus vai experimentar uma glória de Deus como nunca antes na história da igreja. É um tempo maravilhoso que Deus vai fazer. Isso é algo que a gente deveria se regozijar e agradecer a Deus com todo o coração, né? E pela primeira vez na minha vida, em 35 anos de ministério, ou um pouco mais talvez, não me lembro bem os anos, para não revelar a identidade aqui. Mas Deus me deu uma palavra. No começo do ano, estando em Córdoba, na madrugada, o Senhor me deu umas palavras poderosas para encorajar a minha vida pessoal, a minha vida de fé, minha família e o ministério que nós estamos exercendo. Para aquele que não me conhece, nós somos fundadores do Ministério Boas Novas do Reino, um ministério internacional, onde nós temos um chamado para a intercessão, para a oração e para o ministério do ensino. Nós treinamos líderes através de uma plataforma virtual. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, institutobuenasnuevas.com. Quem gosta de estudar, quem gosta de ser treinado, por favor, entre nessa plataforma, você vai ganhar uma bolsa de estudo. Temos vários cursos, temos 2 em português. Amém? É um presentinho para a igreja aqui. Então, nesse começo do ano, Deus me deu uma palavra muito forte sobre a igreja de Filadélfia. O Senhor me chamou de madrugada e pedindo para eu entender as revelações de Deus para a igreja de Filadélfia esse ano, falando para mim pessoalmente, para o nosso ministério. E eu estou desenvolvendo esse tema, fazendo uma série de estudos, e tem sido muito edificante. Uma mina de tesouros e revelações que tem abençoado muito a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus está falando nos tempos de hoje para a igreja do Senhor. E uma das coisas que Ele fala para a igreja do tempo do fim, que Ele anseia pela igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, também conhecida como a igreja do amor fraternal, ela é o desejo de Deus para os tempos do fim. Ele ama essa igreja. Junto com a igreja de Esmirna, é uma das 7 igrejas onde não recebe repreensão, nem exortação, nem crítica, nem juízo. Ao contrário, Deus elogia essa igreja. Ele dá uma palavra de consolo, de esperança, de
encorajamento para essa igreja. É bom a gente dar uma olhada. Assim que abra na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículos... Espírito Santo. Espírito Santo. Apocalipse 3. Aleluia. Versículo 7 em diante. Transforma a água em vinho agora. Vamos ver. 3, versículo 7 em diante. A palavra de Deus diz que o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Não negaste o meu nome. Escuta só que tremendo que diz aqui. E eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorados, postrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Diga comigo: a palavra da minha paciência. Com mais convicção: a palavra da minha paciência. Olha que interessante. Disse: por quanto tens guardado a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Aleluia. Eu até recomendaria você sublinhar essa palavra, essa promessa aqui, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da prova. Isso é poderoso, amados, é muito forte. E eu vou desenvolver aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre a palavra da minha paciência. Não é uma nova revelação, não é uma nova doutrina, não é uma nova teologia, mas tem muito significado. A palavra da minha paciência. Eu pedi a Deus que Deus revelasse sobre isso. Que o que tem a ver nesse tempo do fim. Que o que tem a ver sobre nos tempos da pandemia, a palavra da minha paciência. E é muito, muito forte, porque tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Quando minha irmã me falou sobre o convite, né, para vir, ela falou que estavam tendo como um tempo de desafio para um chamado à maturidade. É isso? A maturidade. Que tremendo, né? É só vocês que estão fazendo isso. Os outros não precisam. Um dos propósitos de Deus para com a nossa vida, amados, Deus quer que nós reflitamos em nosso íntimo, nossa vida, o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. De nada adianta que a gente venha aqui, falar línguas estranhas, falar em mistérios, estar cheio do Espírito, ter muitos dons e talentos, e a gente não tem o caráter de Jesus Cristo. Quando a gente tem problemas com falhas em nosso caráter. Estou falando de alguém que lutou muito para isso. Anos de quebrantamentos, anos de erros, de fracassos, de falhos em meu ministério, que me levaram a entender a importância de poder desenvolver o caráter de Cristo em minha vida. Cada dia eu entendo mais a importância de ser mais como Jesus e que haja menos de mim em minha vida,
Mais como tu, Jesus, menos de mim. Mais de ti, Jesus, menos de mim. E isso que Deus quer nesse tempo para nós. Deus está voltando, Jesus está voltando a levar a sua noiva, a igreja. Isso não é uma palavra bonita, romântica, é uma realidade. O dia que nós possamos ter a revelação desse encontro, do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo e preparando, gestando, Ele está voltando para poder levar a sua noiva, a igreja. A nossa vida com o Senhor vai mudar muito. Nunca mais será a mesma. Por isso precisamos entender e estamos com os olhos abertos, o nosso coração preparado para esse encontro lindo, o encontro de Deus com sua igreja. Ele vem por sua igreja. E ele chama a sua igreja de noiva. Que lindo, que detalhe maravilhoso. Como as Escrituras nos mostram um Deus vivo, um Deus apaixonado, ardente. Ele está loucamente, intimamente apaixonado pela sua igreja. E a igreja precisa estar adornada. A igreja precisa estar preparada. Não pode, assim como ontem, vimos uma noiva tão bonita que se preparou para seu noivo, né? Então, mais ou menos isso. A igreja precisa estar preparada. A tragédia a realidade é que a igreja, não toda a igreja se está preparando para esse encontro. A igreja tem sido negligente a essa realidade. A noiva de Jesus Cristo parece que está viajando na maionese. E não sei o que está esperando, pensando. Por isso a revelação das noivas, das virgens, as prudentes e as insensatas, é muito forte para esse tempo. Aqueles que se prepararam e aqueles que foram negligentes ao retorno, à vinda do noivo, do esposo. Pai, em nome de Jesus, minha oração deveria ser feita assim: Senhor, me ajude a preparar, me preparar para esse encontro contigo, o encontro com o noivo. Amém? Eu preciso lembrar isso para poder chegar ao que eu quero compartilhar com vocês, a palavra da minha paciência. Essa palavra começou a ecoar nos meus ouvidos, na minha consciência, no meu espírito, a palavra da minha paciência. Hoje preciso falar para vocês sobre paciência. Como é que está o nível de paciência na sua vida? Como é que está o nível de tolerância para as pressões, as crises, as tribulações, o tempo tão especial que estamos vivendo? Amados, mais do que nunca, precisamos entender que Deus deseja em nós incorporar esse fruto do Espírito em nossa vida. Muitos dos erros que cometemos na vida, no mundo dos negócios, na nossa profissão, no ministério, no nosso relacionamento com as pessoas que mais amamos, é por causa de nossa impaciência. E preciso falar daquilo que não é paciência também. Isso aqui é uma igreja com muitos jovens, como eu, como Cláudia, como Carlos, uma igreja jovem, amém? Quando você é jovem, está cheio de energia, de entusiasmo, de fogo, cheio de gás para poder fazer a obra do Senhor. Você tem tanto desejo de fazer coisas, você é visionário, você é revolucionário, você tem toda aquela energia, a configuração de fazer grandes coisas para Deus, né? E nesse intuito de poder fazer coisas para Ele, às vezes a gente comete alguns erros, né? Confundimos o fogo do Senhor, né, com decisões apresuradas, precipitadas, e aí que vem os problemas. Amados, precisa receber essa palavra. Preciso te falar de como Deus vê a impaciência. É tão importante a incorporar a paciência em nossas vidas, que como será que a Bíblia chama, em Romanos, capítulo 15, vale a pena você ler, 4 e 5, ele disse que, e o Deus da paciência e de toda a consolação, olha que tremendo, ele é chamado de Deus da paciência. Vamos ler, né? Vale a pena ler.
Eu até, já que eu gosto muito de que todo mundo participe, compartilhe, mas estamos gravando, né? Então, aí não dá. Então, eu gostaria que você ajudasse um pouco. Mas vamos ler aqui. A Bíblia diz que porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência, diga comigo, paciência. Eita, com mais força, paciência. Aleluia. Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que tremendo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Deus da paciência. Como será de importante? Como que diz na tua Bíblia, irmãos? Tem outra tradução aí? Hã? Oh, aleluia! Assim que fala na sua Bíblia, Deus da paciência, ou diz perseverança? Como que diz? Paciência? Todo mundo diz paciência? Sim? Sim? Olha, como é seu Deus? O Deus é o Deus de paciência. Amém? A impaciência não é com Deus. A impaciência é mal vista por Deus. Ele fica triste quando nós agimos apressuradamente. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, a palavra de Deus diz que aquele que se apressura com os pés, que coisa faz? Peca. Aquele que se apressura com os pés. Olha, como a gente ensina paciência aos nossos filhos no mundo impaciente, o mundo estressado, o mundo apressurado, o mundo que corre a 1000 quilômetros por hora e muito mais agora, com os novos descobrimentos da ciência, da tecnologia. Como a gente faz para poder ensinar paciência aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, no mundo cuja tendência é todo via satélite, tudo automatizado, nós temos tudo instantâneo. Tem todo tipo de coisas instantâneas no supermercado. Instantâneo porque as pessoas não têm tempo para esperar. Então, tudo é rápido. Tudo corre velozmente. Eu imagino que você... E principalmente quando eu morei aqui em São Paulo por muitos anos, a tendência era correr. Para poder chegar em tempo. Eu corri para poder chegar aqui, viu? Eu fiquei com engarrafamento. Então, e também me perdi. Mas, olha... A gente tem esses desafios aqui. O sistema desse mundo, o sistema anticristo desse mundo tem configurado os seres humanos a poder viver na contramão de Deus. Então, ele te ensina a você ir em oposição aos valores, aos princípios, aos códigos de Deus. E como é o sistema desse mundo? Você correr, ser impaciente, andar estressado, estar apressurado, não tem tolerância zero para as pressões dessa vida. Deus está falando com alguém hoje. Deus está falando com alguém essa manhã. Está falando comigo. Ele primeiro me ministrou a mim. E Ele mandou que trouxesse essa palavra, porque é muito importante. O Deus de paciência. Ele é o Deus que nós servimos. Amados, como está esse nível de paciência em sua vida? Sabe o que está acontecendo? Sabe o que acontece nesse século que nós vivemos? A igreja do Senhor querendo empurrar as agulhas do relógio, porque ela vai muito devagar. Assim que, veja essa visão. Como querendo empurrar os ponteiros do relógio para que se apresse, porque tudo vai muito devagar e lentamente aos nossos olhos naturais, a nossa mente natural, pensamos que Deus vai agindo devagar. Aquele que se apressura com os pés peca. Deus não vê com bons olhos quando nós somos impacientes. Ele fica triste. Como será que Moisés, um grande homem de Deus, o patriarca, um
o sacerdote, um profeta, um tipo de Jesus Cristo do Antigo Testamento, quando ele ficou chateado, impaciente, ele não teve tolerância diante de um povo rebelde, murmurador, ingrato, desagradecido, que passava todo o tempo causando mais problemas para ele. Chegou um momento que ele pegou com a vara e bateu uma rocha. Deus tinha dito, eles estavam pedindo por água. Lógico que estava no deserto, com sede. É difícil. Me coloco no lugar desse povo. Seguramente eu teria ficado com sede também. Mas Deus estava mandando o seu povo confiar na provisão de Deus. E eles vieram reclamar. Queriam apedrejar Moisés. Queriam voltar para o Egito. E o Moisés ficou tão irritado. Irmão, eu teria ficado também, viu? Aí ele, em lugar de falar com a rocha, diz, fala para a rocha. Uma revelação para os tempos de fim, da importância de termos uma linguagem alinhada com Deus. Temos que ter tanto cuidado com aquilo que falamos. Como Deus quer que a gente aprenda isso. Um dia vamos falar sobre isso. Né, Cláudia? Então, ele ficou impaciente. E bateu uma rocha. Bateu com tanta força, chateado. E jorrou água. E muita água para poder dar de beber a todos esses milhares de pessoas que estavam com sede. Né? Só teve um porém. Moisés levou uma repreensão de Deus. E ele não entrou na terra prometida por causa da sua impaciência. Oh Deus, fala comigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajude a poder andar alinhado nos teus tempos. O que é a impaciência? O que é a paciência? Vale a pena definir o que é a impaciência. A impaciência, eu encontrei uma definição muito boa aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Diz que ela define uma atitude daquelas pessoas que têm uma baixa tolerância zero, diante das frustrações, diante das provas, diante das circunstâncias difíceis, diante das adversidades, tolerância nenhuma. Então, quando vem esses momentos de crise, eles desejam ter o controle, né? Ter o controle de todas as situações e querem um passo diante dessa realidade mesmo. É muito difícil, amados. Tem situações que a gente não pode fazer nada, né? No Brasil, estamos acostumados a fazer fila para tudo, né? Haja paciência para fazer fila, para fazer pagamentos, para receber a tua refeição, né? Quando você vai para o McDonald's, fica uma fila longa de carros esperando a tua vez. Aí você tem paciência para receber a tua comida. Mas com as coisas de Deus, meu Deus do céu. Eu não vim exortar ninguém, amados. Eu estou vindo a compartilhar aquilo que Deus falou comigo. A gente precisa examinar, avaliar o nosso coração. Como é que está a paciência na nossa vida? Como será de importante a paciência que ela está incorporada diante do catálogo dos frutos do Espírito, que são amor, gozo, paz. Quem sabe os frutos do Espírito quais são? Paciência, benignidade, que mais? Longanimidade, mansidão, fé, temperança, o domínio próprio. Diante de todos esses 9 frutos do Espírito, uma deles é a paciência. Oh, glória a Deus. Não parece muito espiritual essa palavra hoje, né? Mas Deus está falando conosco. Há uma promessa poderosa para a igreja de Filadélfia. Se você guardar a palavra de minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Amém. Receba isso. Isso é algo poderoso. Já estamos vivendo num tempo de grande provação, de tribulação no mundo inteiro. Vivemos em tempos onde houve muita dor, muito sofrimento,
2020 foi um ano caracterizado pela perda. Acredito que cada um de nós deve ter tido um amigo, um familiar, um parente que foi embora por causa desse vírus. Quem já teve algum amigo, parente, familiar que foi embora por causa do Covid? Muitos de nós vivemos isso. Então, Deus nos ajuda. Deus diz que se nós guardarmos a palavra de sua paciência, Ele nos guardará na hora da prova. Amém? Há uma promessa poderosa. Deus vai te guardar. Deus vai te guardar. Amém? Nós precisamos guardar a sua palavra, a palavra de sua paciência. Como é importante a paciência, meus amados. Que ela é usada para produzir fé em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, vamos ler rapidinho. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha que poderosa palavra. Tiago, aleluia. Olha que tremendo aqui. A palavra de Deus diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz que coisa? Paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a teu nome santo. Amém? É muito importante a gente entender isso. Porque nós andamos, às vezes, muito apressados, querendo que as coisas aconteçam logo. E Deus tem outros tempos em nossa vida. Tem os tempos... Esse aqui é para poder estar vigiando, né? Haja paciência. Então, amados, receba essa promessa. Eu vim compartilhar essa promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação, para que nós possamos obter a promessa. Tudo tem seu tempo, meu amado. Uma definição da paciência vale a pena também a gente poder definir. O que é a paciência? Eu encontrei uma definição muito básica e simples, mas é muito poderosa. A paciência é a arte de saber esperar. A arte de saber esperar. Ah, Jesus. Sim. Paciência é esperar sem se preocupar. Opa, amém. Você queria falar, filho? Não? Está recebendo? Ah, meu Deus, que bom. Amém? A arte de saber esperar. Sabe por quê? Queridos, porque tudo tem seu tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que você precisa identificar. Há um tempo para você andar no deserto. E há um tempo para você entrar na sua terra prometida. Há um tempo, né, de semear, mas há um tempo para a colheita. Há um tempo de guerra, tempo de paz. Tempo para todas as coisas. Há um tempo cronos de Deus. O tempo cronos, que é o relógio, né, natural que vai passando. E é o tempo kairos de Deus, que é o tempo perfeito para todas as coisas. Amém? Qual é seu tempo? Em que estação você está? Qual é o ciclo de sua vida onde Deus está fazendo algo? Por isso, sabe que a tendência nossa é querer pular as etapas. Eu vim te falar principalmente sobre uma brecha espiritual que temos em nosso caráter, que é a impaciência. E um dos maiores erros que cometemos, olha, está te dizendo alguém que já falhou muito, é a impaciência. Cuidado, meus amados. Cuidado de você não pisar na bola com essas coisas. Nas coisas de Deus você precisa estar muito seguro do que você vai fazer. Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele está falando que você não deve se apressar, não pode pular etapas. Não pode um tempo de preparação com as coisas do Senhor, é sagrado. Amém, querido? Ele é sagrado, então você não pode apressar a Deus. Se você não aprender as lições no seu tempo, você vai ter que repetir a aula.
Amém? Então, em nome de Jesus, peça, Deus, fala comigo, me ajude a poder andar alinhado com teus tempos. Quando a gente é impaciente, nós somos negligentes das etapas, dos princípios de Deus, passamos pela frente. Isso que Deus está nos chamando. Vou deixar uma última promessa. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Vale a pena você anotar essas palavras, porque a palavra fala conosco. Olha que interessante que diz aqui: necessitais da paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Deus seja louvado. Vamos